Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje é a nossa aula 3 da termodinâmica. Nós vimos na aula 1, equação geral dos gases, vimos na aula 2, equação de Clapeyron, energia interna de uma amostra gasosa, sistema gasoso. Agora nós vamos falar sobre trabalho da força de pressão de um gás. E para a gente fazer essa reflexão, nós vamos começar fazendo a seguinte indagação. Quando a gente quer aquecer ou resfriar um corpo, qual que é a primeira maneira que vem à nossa cabeça? É aquecer através de uma fonte quente ou resfriar através de uma fonte fria, ou seja, colocar esse corpo em contato com outro corpo mais quente, para ele receber energia térmica, ou colocar esse corpo em contato com outro corpo mais frio, para ele ceder energia térmica. Então, se a gente quiser aquecer um pouco d'água, por exemplo, você coloca numa panela, põe no fogão, acende o fogo, essa energia térmica é transferida para a água esquenta. Se você quiser resfriar, o que você faz? Você põe na geladeira. Depois de um tempo, trocando energia térmica, essa água vai ter a sua temperatura diminuída. Mas existem outras formas da gente aquecer ou resfriar um corpo sem necessariamente colocá-lo em contato com uma fonte quente ou com uma fonte fria. No caso do gás, por exemplo, se alguém já fez a experiência de encher um pneu de bicicleta, encher uma bola de futebol, talvez você não tenha conseguido medir isso, mas conforme você vai enchendo o pneu, vai enchendo a bola de futebol, então você está aumentando a temperatura desse gás contido no pneu da bicicleta através de sucessivas compressões. Você está comprimindo o gás que está lá dentro. E o contrário também é verdadeiro. Você pegar uma latinha de spray, uma lata de spray qualquer, a hora que você aperta a lata de spray, o volume do gás ele aumenta, expande muito rápido. Então a sua temperatura diminui. Então nós podemos aquecer ou resfriar um gás expandindo ou comprimindo esse gás. Então vamos fazer uma análise das energias trocadas numa expansão ou numa compressão gasosa. Então para isso nós vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma amostra gasosa contida no recipiente, aqui eu tenho um êmbolo, estado 1, tem a sua pressão, volume e temperatura 1. Depois essa amostra gasosa passa para um estado 2, com a sua pressão, volume, temperatura 2. Estado 1, estado 2, nós podemos ver que o êmbolo sofreu um deslocamento. Estava mais ou menos nessa altura, passou para essa altura, sofreu um deslocamento que eu vou chamar de D. Agora, nessa nossa transformação, nós vamos supor que essa transformação aconteceu com pressão constante. Transformação com pressão constante é a transformação isobárica. Esse é o nome da transformação com pressão constante. Quando o volume é constante, é isovolumétrica, e quando a temperatura é constante, é isotérmica. Nós vamos ver isso na próxima aula. Reparem, esse êmbolo, quando ele estava no estado 1, ele tinha uma certa energia mecânica associada com esse êmbolo. Por quê? Ele tinha energia potencial, mgh. Quando ele se desloca da posição 1 para a posição 2, movimento, energia cinética, as partículas do gás aumentaram a sua energia cinética, a pressão sobre o êmbolo fez com que ele se movimentasse. Isso é muito fácil de perceber, que houve troca de energia mecânica. Por quê? Esse êmbolo, ele aumentou a sua energia mecânica. Ele tinha aqui uma certa energia potencial associada com essa posição, e agora ele tem uma energia potencial maior, porque a altura do êmbolo variou. E o contrário também é verdadeiro. Se fosse desse estado para esse estado, esse êmbolo teria uma certa energia potencial associada a ele, começou a se movimentar, chegou nesse outro estado, ele perdeu energia mecânica. Do estado 1 para o estado 2, ele ganhou energia mecânica. Energia potencial aqui era uma e aqui era maior. Do estado 2 para o estado 1, ele perdeu energia mecânica. A energia potencial aqui era uma e aqui era menor. Reparem que nós estamos falando, claro, quando os sistemas estão em equilíbrio. O êmbolo aqui em repouso passou para uma outra situação aqui também em repouso e vice-versa. Então nós podemos associar energia mecânica com expansão e compressão desse gás. Se houve variação de energia mecânica só acontece quando forças são trocadas
entre corpos. Se tem força trocada entre corpo e essas forças resultaram num deslocamento desse corpo, eu posso calcular o trabalho associado a essa variação de energia mecânica através dessa fórmula: trabalho é igual força vezes o deslocamento e o ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa entre a força e o deslocamento. É claro que essa fórmula do trabalho só vale para quando essa força é constante. Agora, qual que é a força envolvida nesse processo? Repare, pressão não é a força aplicada numa determinada área? Então eu posso dizer que a força é igual a pressão vezes a área. De quem que nós estamos falando? A pressão nesse gás e a área do êmbolo. Mas, se a transformação é com a pressão constante, essa força é constante, né? Se a pressão é constante e a área é constante, essa força aplicada no êmbolo, que causou a transferência de energia mecânica, ela também é constante. E se ela é constante, eu posso usar essa fórmula do trabalho para calcular a variação de energia mecânica. Então vamos colocar força nessa fórmula do trabalho e ver como é que fica? Então está aqui, trabalho fica pressão vezes a área, vezes o deslocamento, o cosseno de alfa. Agora vamos ver área pelo deslocamento, o que que é? É exatamente a variação do volume, né? No estado 1 o gás tinha um certo volume, no estado 2 ele teve uma expansão, seu volume aumentou. A variação do volume é dada exatamente pela área do êmbolo vezes o seu deslocamento. Então posso substituir aqui, ó, e vai ficar como? Trabalho é igual a pressão vezes ΔV. O cosseno de alfa, a força é vertical para cima, o deslocamento é vertical para cima, o ângulo é 0, o cosseno é 1. Eu posso dizer que o trabalho da força de pressão de um gás, quando eu tenho variação de volume a pressão constante, ele pode ser dado por pressão vezes variação do volume. Reparem, se eu não tiver variação de volume, eu não tenho trabalho. E se a pressão não for constante, eu não posso calcular o trabalho através dessa expressão. Agora vamos lembrar da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. O N é constante, a constante universal dos gases, o próprio nome está falando, é constante. E a pressão, nesse caso aqui, também é constante. Então, se eu tiver uma variação de volume, quem que tem que variar? É a temperatura. Então, eu posso substituir essa equação por trabalho é igual a nR ΔT. Lembrando, pressão constante e quando eu tenho variação de volume. Se eu não tiver variação de volume, não tem trabalho da força de pressão. Agora, reparem, se a variação do volume é positiva, o trabalho também é positivo. Por quê? O volume final é menor que o volume inicial. Então, podemos dizer que se ΔV é maior que zero, o trabalho também é maior que zero. E o inverso é verdadeiro. Se o ΔV é menor que zero, o volume final é menor que o volume inicial. Essa variação fica negativa, o trabalho também é negativo. Então vamos interpretar esses sinais. Se o trabalho é positivo, eu tenho variação de volume positivo. Neste caso, o gás está transferindo energia mecânica para o meio. Se o trabalho é negativo, a variação do volume é negativo, o gás está recebendo energia mecânica do meio. Agora eu vou sair aqui da frente da lousa, se vocês quiserem dar um print na tela, eu vou rearranjar essa lousa e a gente vai ver o gráfico, pressão, volume associado com o trabalho. Então sai daí que eu já volto. Então se a gente fizer um gráfico, pressão pelo volume, repare, se eu tenho um gás no estado 1, ele foi para o estado 2, teve variação de volume. Nesse caso, aumentou o volume, pode ter diminuído também. O que nós vamos fazer aqui serve tanto para expansão quanto para compressão. Ele saiu do estado 1, foi para o estado 2, a pressão constante. Reparem, nós temos uma área aqui, ó,
desse gráfico, certo? E essa área é dada por quê? Base vezes a altura. A área aqui é igual a base vezes a altura. Quem que é a minha base? V2 menos V1, variação de volume. Quem que é a minha altura? Pressão. Então a área aqui é ΔV vezes a pressão. Ora, ΔV vezes a pressão é o trabalho. Então, num gráfico pressão, volume com a pressão constante, eu posso afirmar que o trabalho é numericamente igual à área desse gráfico. Cuidado! Números. O valor do trabalho é igual ao valor da área. Isso serve para qualquer tipo de gráfico, mesmo quando a pressão não é constante? Vale sim. Vamos supor que nós tivéssemos um gráfico nesse formato. Vou desenhar aqui. Esse caso aqui, pessoal, é um gráfico de uma transformação gasosa qualquer. Pressão, volume, pressão no estado 1, volume no estado 1. Pressão, estado 2, volume no estado 2. A área é numericamente igual ao trabalho. Esse gráfico, pressão constante. Esse gráfico, pressão que não é constante, mas vale também a relação. A área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Um gráfico desse formato, no ensino médio, a gente não consegue calcular a sua área. Porém, o enunciado, ele pode te dar algumas dicas, às vezes ele quer um pedaço só desse gráfico, ele te dá outras informações, ou o gráfico pode representar uma transformação gasosa, onde a pressão não é constante, mas é possível você calcular a área desse gráfico. Então, sempre vai valer essa relação. A área do gráfico, pressão vezes volume, numericamente igual ao trabalho da força-pressão do estado 1 para o estado 2. Reparem, aqui eu estou tendo uma variação positiva do volume. Então, o trabalho é positivo. E se o sentido da transformação fosse o inverso? Fosse do estado 2 para o estado 1. Aí a variação do volume é negativa, o trabalho também vai ser negativo. Vou deixar vocês darem um print na tela para a gente voltar com o exercício de aplicação. Então está aqui, pessoal, o enunciado do exercício nos diz o quê? Essa figura representa um ciclo termodinâmico, é uma transformação gasosa de um gás ideal, sai do estado A para o estado B, do estado B para o estado C, do estado C para o estado A. De A até B, isovolumétrica, volume constante. Depois de B a C e depois de C a A, isobárica, pressão constante. Ele quer saber o trabalho do estado B até o estado C e depois a relação entre as temperaturas no estado A e no estado B. Ele fala que o trabalho do ciclo, o trabalho total, é 750 joules. Então, o trabalho total é a soma dos trabalhos de cada etapa. Lembrando, de A para B, volume constante. Volume constante não tem trabalho. Por quê? Trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, o trabalho do ciclo é igual a quê? O trabalho de B a C mais o trabalho de C até A. Trabalho de B até C mais o trabalho de C até A. Ele quer o trabalho de B a C. Então, o trabalho de B a C é igual o trabalho do ciclo menos o trabalho de C até A. O trabalho de C até A é um trabalho com pressão constante, então eu posso usar a expressão, a fórmula trabalho igual pressão vezes variação de volume. Então vou calcular aqui, ó, o trabalho de C até A, que é igual a quanto? Pressão vezes ΔV. Qual o valor da pressão? 80. 80 vezes volume final menos volume inicial. Lembra? Variação é estado final menos estado inicial. Qual que é o estado final? Ele foi de C para A. O estado final, então, é o A. Então, o volume final é 1 menos o volume inicial, que é 8.
Perceberam, né? 1 menos 8, menos 7, vezes 580, menos 560 joules. E é coerente, a gente viu que quando o volume sofre uma compressão, quando o gás sofre uma compressão e o volume é negativo, o trabalho também é negativo. Então aqui, ó, qual que é o trabalho de B até C? É o trabalho total menos o trabalho de C até A. O trabalho do ciclo, que é 750, menos 560. Com menos dá mais. 750 mais 560 é igual a 1.310 joules. Então reparem, o trabalho total é 750. Mas como é que pode o trabalho de B até C ser maior que o trabalho total? Não tem problema nenhum. O trabalho de B até C, eu tive um aumento de volume. Ou seja, o gás estava transferindo energia mecânica para o meio. De C até A, eu tive uma diminuição do volume. O gás estava recebendo energia mecânica do meio. E de A até B não tive variação de volume, não tem trabalho. Então, o trabalho de B a C, a gente já achou, 1310. Agora ele pega a relação entre temperatura A e temperatura B. Equação geral dos gases. PA, BA, TA é igual a PB, VB, TB. De A para B, volume é constante. VA é igual a B, eu posso simplificar. Aí ele quer o quê? TA sobre TB. Relação entre TA e TB, temperatura no estado A, temperatura no estado B. Passo o TA para cá, passo o PB para cá, vai ficar PA sobre PB. TA sobre TB, então, é igual a temperatura no estado A sobre a temperatura no estado B. 80 sobre 640. Corta a corta. 8 dividido por 64. 1 sobre 8. Relação entre temperatura no estado A e temperatura no estado B. 1 sobre 8. Alternativa A. Pessoal, trabalho da força de pressão de um gás. Relembrando, trabalho só existe se tem variação de volume. Se a pressão é constante, posso usar essa expressão para o trabalho. O gráfico pressão pelo volume da transformação gasosa, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho total envolvido no ciclo. E se a variação do volume é positiva, trabalho positivo. Expansão, variação do volume negativo, trabalho negativo, compressão. Expansão, o gás fornece energia mecânica para o meio, na compressão o gás recebe energia mecânica do meio. Vou deixar uma lista de exercícios, tentem resolver. Se tiver dificuldade, volta o vídeo, consulte seu material didático. Se mesmo assim tiver dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!